A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, mais uma vez a gente vai estar aqui falando sobre os discípulos de Jesus, sobre aqueles que seguem ao Senhor e que seguiam, amém? E hoje eu vou falar sobre uma pessoa muito especial. A tia, inclusive, é muito admiradora dele. Eu gosto muito da parte bíblica que fala de Daniel. Crianças, peço pro papai, mamãe, a família, a tia sempre insiste nisso. Essa fala minha. Peçam para quem é responsável por você para ler Daniel. É muito lindo, do início ao fim. Vocês vão gostar muito. E é uma história interessante, por quê? Porque ele era um homem sábio. Ele era um jovem e passou a ser também um adulto sábio naquilo que o Senhor colocou ao coração dele, né? Então, para memorizar, eu vou ler aqui para vocês. Feliz a pessoa que acha a sabedoria. E Daniel encontrou a sabedoria, né? Nosso objetivo hoje é aprender que Deus nos dá sabedoria para fazermos o quê? Boas escolhas. Quando nós estudamos a Bíblia, quando o papai e a mamãe traz você para um culto ou para uma escola bíblica, eles estão te trazendo para adquirir conhecimento na obra do Senhor, naquilo que o Senhor deseja que nós façamos, amém? E Daniel, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre duas partes que aconteceram com Daniel e que depois é importante aprofundar em casa, amém? Uma delas é que Daniel, com seus 3 amigos, foram viver lá com o rei, certo? O rei Dário. O que aconteceu? Lá eles queriam obrigar eles a comer do mesmo que o rei comia. Só que tem uma coisa aí que ele não era boa. Era o quê? Tudo que o rei comia era ofertado a deuses falsos, aquilo que não é da obra e do agrado do Senhor, né? Então, Daniel tinha consciência disso, que aqueles manjares que o rei comia não era ofertados ao nosso Senhor, né? Eles não eram gratos a Deus por aquele manjar. Eles, sim, ofereciam a outros deuses, que não tinha nada a ver, né? E que não tem nada a ver, inclusive, nos dias de hoje. Então, Daniel e seus 3 amigos resolveram o quê? Propor de não comer dos manjares do rei. E passaram a comer legumes e beber água. Foi muito difícil de convencê-los a isso, mas fizeram. As pessoas permitiram, desde que eles não emagrecessem, não ficassem fracos. E é aí que eu quero chegar. Crianças, pensa você aí, vendo um tanto de chocolate, vendo pizza, e saber que aquilo ali não é ofertado ao Senhor, e sim a deuses, a estátuas, a santos que não existem. Já pensou? Vocês escolheriam o quê? É difícil, não é? Você ver uma pizza e não poder comer? E ter que escolher por um legume? Pensa vocês, crianças. Aposto que muitos não gostam de alguns legumes. Mas é necessário, às vezes, abrir mão de certos manjares para agradar a Deus, para viver a fé, para viver em santidade. Amém? São escolhas, crianças. Tá? São escolhas. Nós devemos escolher ser sábios. Por que o nosso tema fala sábio em escolher? Porque nós precisamos escolher aquilo que será melhor para a gente no dia a dia e não no momento agora. Pode ser que comer uma pizza agora vá me saciar, vá me deixar muito feliz. Mas pode ser que no decorrer dos dias ela seja indigesta e não me faça bem. Comendo os legumes, né? Como eles fizeram, eles ficaram saudáveis, ficaram fortes e conseguiram agradar ao Senhor, amém?
Outra parte rapidinha que a tia vai contar para vocês é por que Daniel foi jogado à cova dos leões. Vocês sabem? Porque mais uma vez proibiram eles de adorar o Senhor. Estava proibido orar. Mas Daniel foi lá, passou por cima, continuou fazendo aquilo que ele acreditava. E o resultado qual foi? Eles foram jogados na fornalha, junto com os leões. Olha só, crianças. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele é tão bom o tempo todo para quem é sábio em fazer as suas escolhas, que não aconteceu nada com eles ali. Teve consequência a desobediência deles à lei daquele momento. E eles cumpriram, né? Eles foram lá e cumpriram o que foi designado a eles, que era o quê? Ir para a cova dos leões. Porém, quando Deus vê que você está agindo com honestidade, com verdade, o que ele faz? Ele entra com providência. Enquanto é você que pode tomar atitude, Deus deixa. Você que precisa ser sábio e ir escolhendo aquilo que é certo, ok? Porém, quando Deus vê que aquilo ali já não está mais no teu alcance, nas suas mãos, mas Ele vê o seu coração, Ele vê o quanto você o honra, o obedece, o que acontece? O Senhor vai e age. E foi assim. O rei Dário ficou surpreso quando viu que Daniel estava super bem. Então, crianças, fiquem com essa mensagem, guarde ela no coração e coloque em prática, amém? Sejam sábios em praticar a verdade e Deus os recompensará, amém? Deus abençoe a semana de vocês, fiquem com a gente, vem para as EBDs, para EBD, para as aulinhas e vamos juntos vencer em nome de Jesus. Amém! A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um dia estamos aqui, mais uma lição para ampliar o nosso conhecimento. Nós estamos estudando a revista Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ver a lição de número 6, que tem por título Estevão, um homem de fé. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em Apocalipse 2, versículo 10, que diz assim: sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Na lição passada, de número 5, nós vimos um pouco sobre os diáconos que foram escolhidos. E eles tinham que ter várias qualidades, eles tinham que ser fiéis, eles tinham que dar um bom testemunho. Não sei se vocês lembram. Mas essa lição dá continuidade à lição de número 5 e ela vai falar sobre Estevão. Estevão foi um desses diáconos, que eram 7, que foi escolhido para fazer o trabalho da igreja. E Estevão foi um homem muito fiel, um homem corajoso, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia conta que Estevão estava tão entregue, ele se entregava tanto ao Espírito Santo, que Deus usava grandemente ele com milagres, com maravilhas. E por causa dessa oportunidade, dessa liberdade que ele dava para Deus, ele começou a ser perseguido. Ele começou a ser acusado injustamente. Como ele falava muito de Deus e como as coisas aconteciam através do poder de Deus na vida dele, o Sinédrio começou a ficar bravo. Os homens poderosos daquela época começaram a ficar com inveja, começaram a brigar. Então combinaram com outras pessoas para acusar injustamente, falar mentira
contra Estevão. Começaram a falar que ele que ele blasfemava contra Deus, que ele falava mal da lei de Moisés. Então, resolveram levar ele diante dos homens injustamente, e os homens estavam bravos. Não queriam que ele falasse sobre Jesus, não queriam que ele falasse sobre o Evangelho. Mas Estevão tinha uma missão a cumprir. Estevão sabia perfeitamente aquilo que ele tinha que falar, aquilo que ele precisava fazer. E ele sabia que ele precisava, por onde ele passasse, ele precisava anunciar o Evangelho. Então, mais uma vez, ele foi injustamente, pagaram para algumas pessoas mentir a respeito dele e prenderam, levaram ele então para resolver essa situação. Estevão era tão fiel que diante dessa situação, de uma situação muito complicada, muito delicada, ele não quis se defender. Ele não pensou em se defender. Ele aproveitou essa oportunidade para falar tudo o que tinha acontecido para chegar até ali. Ele começou falando de Abraão, ele falou dos profetas, falou de tudo que eles tinham rejeitado, de tudo que o povo tinha feito, de quantas coisas Deus tinha feito por eles e eles ainda não acreditavam, até chegar no ponto de falar que Deus enviou Jesus, o seu filho, para salvar todos eles e eles o rejeitaram. Ele aproveitou a oportunidade também no meio daquele povo para pregar o Evangelho. E eles ficaram muito bravos, eles ficaram indignados com a atitude de Estevão. Porque Estevão estava mostrando para eles que realmente Jesus era o Filho de Deus, que eles tinham crucificado Jesus, que eles não tinham acreditado naquilo que Jesus veio fazer. E Jesus subiu para o céu, enviou o Espírito Santo, deu poder para eles pregar o Evangelho e eles ainda não acreditavam. Então, tamanha foi a fúria deles que tiraram Estevão da cidade, colocaram Estevão para fora da cidade e mandaram apedrejar Estevão. Mandaram, a população ficou indignada por causa da mentira que eles tinham inventado e apedrejaram Estevão. A Bíblia conta que Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro a morrer por amor à palavra de Deus. Ele não se deixou levar por aquilo que eles estavam falando, ele não se acovardou. Ele continuou pregando, inclusive para aqueles que o acusavam. A Bíblia também conta que tão grande foi a fidelidade de Estevão que quando ele olhou para o céu, ele viu Jesus de pé, esperando por ele. E nós aprendemos com essa lição que vale a pena ser fiel, que vale a pena falar do Evangelho de Jesus por onde a gente passar. Jesus sempre vai estar de pé para nos receber. Jesus sempre vai nos apoiar, nos ajudar, nos dar força para falarmos dele. Ainda que as pessoas estejam pensando mal, ainda que as pessoas estejam nos acusando injustamente. Onde a gente passar, nós devemos falar do amor de Deus. Estevão morreu, mas ele morreu sabendo quem o esperava, para onde ele ia. E ele teve um nome que nos faz pensar naquilo que nós devemos fazer. Ele foi o primeiro a se doar, a dar a sua vida pelo Evangelho. E nós devemos fazer o mesmo. Onde nós estivermos, nós devemos falar do amor de Deus, independente da situação. Amém? Essa é a nossa lição de hoje. Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus.
Paz do Senhor, queridos adolescentes, paz do Senhor a todos os irmãos que nos estão acompanhando cada domingo na nossa escola dominical online. Nesse domingo nós vamos aprender a lição de número 6, que tem por título Viagem Missionária. É a primeira viagem missionária de Paulo. E nossa mensagem valiosa está no livro de São Marcos, capítulo 16, versículo 20, que diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A verdade aplicada vai falar que a missão do cristão é anunciar o evangelho onde Deus mandar que ele vá. Nessa lição de número 6, nós vamos aprender sobre as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo após a conversão dele. Nós podemos ver aí uma linha de tempo que depois que ele se converteu, ele passou mais alguns anos aprendendo mais de Jesus, né? Aprendendo sobre o verdadeiro evangelho, porque ele era um homem muito estudioso, muito estudado, muito preparado. Ele estudou com um dos maiores mestres, Gamaliel. Então, só que a forma que ele estudou não era o evangelho vivo verdadeiro, né? Ele estudou uma lei, uma teoria, e ele começou a aprender essa lei da graça e do amor, né? Que Jesus deixou após a ressurreição. Então, nesse tópico, no primeiro tópico, nós vamos a ver como que aconteceu esse chamado, esse envio missionário dele. A história da Bíblia conta que Paulo e Bernabé, né, foram separados para serem enviados. Eles não foram por empolgação, senão que eles estavam num momento de oração, de jejum, de busca. E aí o Espírito Santo revelou para os doutores, para os profetas daquela época, que tinha que separar Paulo e Bernabé para a obra que o Senhor já tinha preparado para ele. Então eles foram enviados mediante oração, jejum, imposição de mãos. E aí Paulo começou sua primeira viagem missionária. No tópico 2 nós vamos ver que ele enfrentou muitas oposições, né? Nós sabemos que ele era um perseguidor, mas ele se tornou um perseguido. E ele enfrentou muitas oposições, mas ele decidiu não viver mais para ele, mas Jesus viver nele. Ele viver para Jesus, sem importar o que aconteça com seu corpo, com sua vida. E ele começou a pregar, foi cheio do Espírito Santo de Deus, né? Ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus. A primeira oposição que ele enfrentou foi com um judeu que era mágico, né? Ele estava impedindo que Paulo pregasse para o governador Sérgio Paulo. E aí Paulo repreendeu ele, né? E esse mágico ficou cego. Então o governador Sérgio, ele viu esse milagre, essa maravilha acontecer e acreditou em Jesus, acreditou na pregação de Paulo. E aí ele foi passando por cada cidade, né? Por distintas cidades. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia da Síria. Então ele passou por várias cidades pregando e enfrentando oposições. Nós vamos ver também que os judeus, muitos judeus começaram a acreditar, mas muitos deles não. Então eles começaram a se opor, né, e a tentar despregar o que Paulo pregava. E aí que Paulo entendeu que ele foi chamado para pregar para os gentios. E ele começou para pregar para os gentios se alegraram a saber que Jesus também se importava com eles, a saber que essa salvação, essa vida também era para eles. Nós vamos ver também que Paulo e Bernabé, eles fizeram um milagre na cidade de Listra, né? Eles curaram um paralítico no nome santo de Jesus. E aí as pessoas de Listra acharam que ele eram deuses, né? Que eles acreditavam, serviam às estrelas, ao sol, aos planetas. Então eles pensaram que eles eram profetas, né? Do Deus que eles serviam. E aí eles começaram a adorar, começaram a pegar animais para fazer sacrifício. E aí Paulo entrou no meio de todas essas pessoas que estavam comemorando, que estavam achando que deuses desceram no meio deles. E aí Paulo entrou no meio, rasgou as vestes, se colocou cinza, colocou terra na cabeça dele, para mostrar que ele não era nada, que ele era um homem, né, como qualquer um, que simplesmente Jesus tinha que ser glorificado, que o nome de Deus tinha que ser exaltado.
no mesmo momento que eles foram exaltados, que eles foram adorados pelos homens, quando Paulo fez isso, ele foi apedrejado, até o ponto que ele foi tirado quase morto, né, praticamente morto da cidade, por conta dele falar para eles que o único que deveria ser adorado e exaltado era Jesus. Então, nessa lição, nós vamos ver que essa viagem missionária de Paulo durou 2 anos, né? E para concluir, vou ler aqui que diz que a Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, devemos priorizar os lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. O cristão deve orar pelo mundo sem Cristo, pôr a mão no arado e não olhar para trás. Nós precisamos fazer nossa parte, né? Fazer aquilo que Jesus nos encomendou de pregar a palavra de Deus com aquilo que nós temos na nossa época, nesse ano 2021. Deus ainda quer que a gente aceite esse chamado, obedeça a Ele e pregue o Evangelho, porque tem muitas pessoas que ainda não ouviram dessa salvação, dessa vida eterna. Deus abençoe e até a próxima lição. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, que estamos estudando os profetas menores. E na lição 6, que tem por título Jonas, o profeta resistente. A base bíblica é em Jonas 1 e 2 e Lamentações 3 e 22. O versículo-chave é: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, que se encontra em Lucas 6 e 36. Qual que é o objetivo da nossa lição? Saber que a misericórdia e o perdão de Deus vão além da vontade humana. Para a gente entender aqui o contexto do livro de Jonas, nós temos que ver que Jonas ele era um profeta, né? Ele foi filho de profeta, ele começou a surgir, ele surgiu no finalzinho do profeta Eliseu, né? Então provavelmente eu creio que ele estudou ali na escola de profetas, tá? E então a gente tem o Jonas, né? E do outro lado nós temos o povo de Nínive. Nínive é a cidade dominada pelo rei assírio, um povo assírio, que era um povo muito violento, né? A ponto de eles decepar as pessoas, eles pegarem, cortarem as mãos, cortarem a orelha, fazer atrocidades, né? Então era um povo muito violento. Às vezes eles pegavam profetas e furavam os olhos, né? Deixavam aquelas pessoas com os olhos furados, né? Então ali a gente vê que era um povo muito violento. Porém Deus, vendo essa violência desse povo, Ele mandou o profeta ali para anunciar, né, a vingança de Deus, o juízo de Deus sobre aquela cidade, né? E a gente vê que Jonas, ele meio que relutou com esse chamado de Deus, tá? No tópico tem assim por título, a chamada de Jonas. Então aqui, Deus fala para Jonas ir até Nínive, né? Porém, por esse receio, eu vejo muita gente falando que ele tinha medo, outras pessoas falando que ele não queria a salvação daquela cidade, né? Então a gente tem que ver que pode ser um ou outro, né? Porém, com receio de ir até a cidade, Jonas ele quis sair do direcionamento de Deus ali, né? Eu até acho engraçado que ele quis fugir da presença de Deus e indo para outra cidade. Porém, a gente vê que da presença de Deus não tem como se esconder, né? Ele tentou se esconder indo para outro lugar totalmente diferente. Porém, ali, quando ele estava naquele navio, Deus mandou uma tempestade, na qual aquele navio ele sofreu muito com essa tempestade, a ponto de quase afundar, né? E ali a gente vê que Jonas, mesmo com tudo isso, ele ainda foi lá e deitou, né? Ele dormiu ali. Então, eu vejo nesse contexto aqui que ele queria a morte. Ele preferia a morte ao invés de estar indo lá pregar para o povo de Nínive, né? E Deus fez com que foi descoberto que era ele o responsável por essa tempestade, né? Então, eles lançaram Jonas no mar. E ali, a misericórdia de Deus foi sobre Jonas ali, na qual ele pegou, Deus mandou um peixe grande, na qual ele engoliu Jonas. Ele ficou ali dentro daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Eu creio que ali que ele pôde ter a oportunidade de pensar no que ele estava fazendo, né? Fugindo do chamado de Deus para ele. E ali, ele falando com Deus, Deus usou de misericórdia com ele e fez com que o peixe o vomitasse ali na areia da praia. E ali, Deus fala com Jonas de novo, mandando ele ir para Nínive. E ele pegou e foi para Nínive ali pregar, anunciar o evangelho, né?
No tópico 2 é a mensagem de Jonas. Chegando lá, Jonas, a cidade ela era tão grande que para atravessar era uma caminhada de 3 dias. Porém, Jonas ele andou um dia, no meio da cidade dele, ele começou a falar para aquele povo que o juízo de Deus ia vir sobre eles. E aquele povo se arrependeu dos seus maus caminhos, né? E nós vemos que a misericórdia de Deus foi sobre aquele povo. E aquele juízo que ia vir, Deus cancelou e aquele povo começou a viver em paz, né? E a gente vê aqui que, mesmo com tudo isso, Jonas ele não queria que Deus derramasse a sua misericórdia sobre aquele povo, a ponto de ele ir para o alto do monte ali, né? E ficar vendo se aquele povo ia ser fulminado ou se ele ia ter a misericórdia de Deus. No tópico 3 aqui, a mensagem de Jonas para hoje. O que nós podemos tirar dessa mensagem? Que nós não temos como nos esconder dos olhos de Deus, né? Por mais que a gente tente se esconder, não tem como se esconder. Uma outra lição, que aquilo que Deus mandar você fazer, aquilo que Deus mandar eu fazer, nós temos que fazer. Porque Deus se responsabiliza, né? E outra lição que a gente também pode ter aqui é que a misericórdia de Deus vai para todo mundo, né? Quantas das vezes a gente pensa que a misericórdia de Deus tem que vir sobre a minha vida, mas sobre aquela pessoa que cometeu um crime tão bárbaro, ela não tem que ter a misericórdia de Deus. Isso passa na cabeça de muitas pessoas, né? Que aquela pessoa que está na cadeia, ela não merece ter a misericórdia de Deus. Aquela pessoa que cometeu um estupro, aquela pessoa que fez alguma coisa tão grave, ela não tem que ter a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus, ela é dada para todo mundo. Então, creia que, por mais que a pessoa fez o mal, ela vai ter a salvação de Deus na vida dela, tá bom? Então, se Deus te mandar pregar para aquela pessoa que te fez algum mal alguma vez na sua vida, para aquela pessoa na sua escola ou no seu trabalho, que você vê que aquela pessoa só faz coisa ruim, fale de Deus para ela, porque Deus se responsabiliza e Deus tem algo na vida dela. Assim, você vai ser uma bênção na mão de Deus. E assim é a palavra de Deus para você. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos, aqui com vocês, Pastor Rogério Semeador. Você está na Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Poços de Caldas, Minas Gerais, cujo pastor-presidente, Dr. Aurélio Rodrigues dos Santos. Você está na classe Seguidores de Cristo e hoje estudaremos sobre Jesus, o sacrifício perfeito. Os evangelhos não somente falam sobre a biografia de Jesus, mas deixa claro a redenção pelo sacrifício vivo de Jesus para que a humanidade pudesse ter a salvação pelo nome do Senhor Jesus. A maior obra de Jesus foi entregar-se a si mesmo por sacrifício vivo pela humanidade. O Senhor Jesus foi pregado naquela cruz porque ele se entregou, ele deixou-se passar pela crucificação para que eu e você pudesse ter a salvação pelo nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, na última quinta-feira, ele ceiou, fez a sua última ceia com os discípulos e sabia que havia chegado a sua hora. Então, retirou-se com seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, para orar. Jesus foi um pouco mais adiante, ao Getsemane, e deixou os 3 ali orando. E Jesus passou por momentos difíceis, aonde ele soava sangue. Jesus, por 3 vezes, retornou aos discípulos naquela oração, e os discípulos estavam cansados e estavam dormindo, e Jesus falou: não pudeste ao menos 1 hora orar comigo. Mas a hora era chegada. Jesus sabia que ele estava sozinho naquele momento, porque a única forma de vencer a morte, o diabo, e dar a salvação à humanidade teria ser por seu próprio sacrifício. E assim Jesus o fez. Jesus, naquela Santa Ceia, ali com o pão e o suco, Jesus, o pão representando o corpo dilacerado, transpassado
o que aconteceu, que foi moído por meu e pelos seus pecados. O suco ou o vinho representando o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Por isso a Santa Ceia é estabelecida de séculos até nos dias de hoje, para que eu e você venha refletir o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus pela humanidade. Entender que não foi em vão que Jesus fez aquele ato para demonstrar o verdadeiro amor. Então, quando eu e você paramos, quando participamos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, o pão e o suco, nós estamos ali trazendo à memória todo o sofrimento, toda a dor e a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nossa esperança está depositada em Cristo Jesus, Senhor e Salvador da humanidade. Então, quando ceiamos, lembramos de Jesus, temos uma esperança viva, que Ele não está naquela cruz, mas ressuscitou e breve voltará para buscar a sua igreja vitoriosa pelo sangue de Jesus. Jesus no Calvário demonstra a maior atitude de amor que alguém possa ter pelo ser humano. Jesus ali, crucificado, recebeu uma coroa de espinho. Jesus foi pregado nos pulsos, os pés. Jesus ali foi difamado. Jesus ali carregou aquela cruz pesada. Somente um homem, o Simão, pôde ajudar Jesus. Jesus ali viu aquele povo que ele curou, aquele povo que ele libertou, aquele povo o traindo, e mesmo assim amou de tal maneira. Até nos últimos momentos de vida, ele deu a salvação a um dos ladrões que estavam ao seu lado. Jesus roga ao Pai para que ele não desse ouvido àquela multidão e que o Senhor perdoasse, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse amor é incalculável. Jesus, ao entregar-se, Jesus, ao deixar-se consumar, o brado está consumado. Jesus faz com que a terra estremece, faz com que a natureza demonstre demonstra-se indignação para com o que foi feito com o Criador. A criatura se indigna, as rochas se fendam, mortos ressuscitaram, abalou-se as estruturas, mudou-se a história da humanidade. Jesus, com seu sacrifício, mudou a história da humanidade. Jesus, após 3 dias, ressuscita. Cumpre-se a promessa. Jesus está vivo. Jesus fala aos seus discípulos, dá as suas últimas instruções e deixa claro que ele subiria ao céu, mas não os deixariam órfãos. Jesus é assunto ao céu, mas ele deixa o seu Espírito Santo. Jesus deixa uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aqueles que foram fiéis receberam poder e virtude, cumprindo-se a promessa. No dia de Pentecoste, Jesus foi para o céu, mas nos deixou uma missão: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê e for batizado será salvo, mas aquele que não for será condenado. E disse mais: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está vivo, intercede por nós e espera de nós fidelidade e posicionamento para anunciar as boas novas. Que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que Deus tenha falado contigo e que você possa ser cada vez mais abençoado em nome de Jesus. Muita paz e até a próxima. A paz do Senhor, meus irmãos.
Eu quero aqui, mais uma vez, não posso deixar de dizer que para mim é um grande privilégio poder compartilhar com os irmãos mais uma lição da nossa revista que tem por título Os Atributos de Deus. Desta feita a gente vai estudar a lição de número 6, que diz que, ou melhor, o seu tema é a misericórdia de Deus. Falaremos de um assunto que, se eu estou aqui hoje, se você aí me ouve hoje, é porque a misericórdia de Deus te alcançou. O textuário diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22. A verdade aplicada diz assim: o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, agiu para nós, para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Objetivos dessa lição: destacar a grandeza das misericórdias do Senhor, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas e ensinar que Deus trabalha visando a restauração. O texto de referência se encontra no livro também de Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós vemos nesse texto de referência onde a gente leu, que inclusive o Jeremias, o profeta Jeremias, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Isso, se a gente parar para analisar um pouquinho, é algo que a gente tem de agradecer a Deus todos os dias, porque toda manhã a misericórdia dele se faz nova na nossa vida, e é esse o motivo de nós não sermos consumidos, de nós não deixarmos de existir, porque a sua misericórdia é sobre a nossa vida. A introdução da nossa lição diz: o profeta Jeremias enxergou as misericórdias do Senhor, um raio de esperança no meio de todos os pecados e tristezas que o rodeavam. Então, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar-se para Deus enquanto havia tempo. Meus irmãos, você que me ouve, que me escuta, caro ouvinte, você precisa entender uma coisa: que a misericórdia do Senhor não tem fim. Eu acredito que talvez seja impossível de nós entendermos essa questão das misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, se renova a cada manhã. Talvez você que me ouve diz: mas eu não mereço. Mas da mesma forma, a misericórdia do Senhor, ela te alcança toda manhã, ela se renova na sua vida. Talvez seja algo difícil de compreender, talvez precisamos apenas aceitar que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. No tópico primeiro, diz que a misericórdia de Deus é Ele deixando de nos castigar como merecemos, por causa dos nossos pecados, dando oportunidade ao homem para rever seus conceitos da prática de coisas erradas, sendo longânimo diante do nosso arrependimento. O que é a misericórdia de Deus? É Ele deixando de nos castigar como merecemos. Como eu acabei de citar, talvez você diga: eu não mereço. Mas a misericórdia de Deus é Ele deixando de te castigar pelo fato de você merecer e eu merecermos. Ele deixa de nos castigar e nos dá a oportunidade de rever os nossos conceitos e praticar boas obras. Irmãos, se a gente parar para analisar isso, irmão, a gente vai ter motivos para glorificar, para orar, para buscar o Senhor mais intensamente, porque grande é a sua misericórdia. No dicionário bíblico, misericórdia é uma forma de amor determinado pela condição ou estado de seu objeto, o qual pode se encontrar em sofrimento e necessidade, embora indigno ou não merecedor.
a misericórdia é ao mesmo tempo uma disposição de amar e o mistério bondoso, ou melhor, ministério bondoso de amor voltado para o alívio do objeto. Isso, meus irmãos, é a misericórdia de Deus para com a sua vida, independente do seu estado, independente se você for digno ou não, esta é a misericórdia de Deus. Você que me ouve, saiba que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do passado, o Deus dos heróis da fé, é o nosso Deus e Ele é um Deus misericordioso. E Ele está disposto a agir de misericórdia para com você. Basta o quê? Você aceitá-lo como seu Salvador e como seu Senhor também, em nome de Jesus. No tópico 1, item 1, diz que as misericórdias de Deus não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas são eternas. Pare e pense, essa misericórdia que eu acabei de anunciar aos irmãos, ela é eterna. A palavra de Deus diz que ela é eterna, que ela durará eternamente, não terá fim. Ela é eterna. Deus é misericordioso para conosco porque Ele nos conhece e sabe que somos fracos e carentes. O Senhor é cheio de misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Talvez você que me ouve precisa tirar as máscaras. Talvez você tenha aquela aparência de forte. Não precisa. Davi vai dizer que não existe nenhum lugar nessa terra onde a gente possa esconder do Senhor. Nós estamos como que nu perante a sua face. Não existe nada. O que você precisa entender é que o Senhor é misericordioso. Desta forma, você tornará o seu fardo mais leve, aceitando que a misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.